já que você já entrou no assunto, eu queria aprofundar o lado agronômico da tua operação, né? Você narrasse aí um pouco o que faz você ter aquele canavial. Ô Marco, põe o vídeo lá, eu até trouxe um vídeo de drone do canavial dele que a gente fez faz um mês, né? Olha isso aí. Verde. Onde acha isso? Eu tive lá, acho que é um pouco mais de um mês, né, e fiquei impressionado, acho que é um dos canaviais mais bonitos de São Paulo. Pelo amor de Deus. Eu deixei bonito para vocês visitarem. Parece grama esmeralda, né? Parece a grama da sede sua lá. E... Isso não é um trabalho de uma hora para outra, não, Marino. É uma reconstrução, né? Narra um pouquinho essa história toda aí de reconstrução, O que acontece? Desde o início ali que você assumiu, né? A agricultura, às vezes a gente tem aquela falsa sensação que a maior parte não depende de nós, né? Que a maior parte depende de Deus, né? Então, por exemplo, clima eu não consigo controlar, entre outras coisas. Eu não consigo controlar, mas eu consigo preparar a minha planta para resistir às intempéries, né? Então, aí que entra a diferença de manejo. Então, desde a microbiota de solo, você se preocupar com a reconstrução. A gente era uma Mata Atlântica, Redson. E aí a gente planta 40 anos de cana sem mudar, sem nutrir, sem devolver. É lógico que vai dando resultados piores. Então, assim, desde o trabalho de reconstrução de microbiota... E o que você faz para a reconstrução de microbiota? Você tem uma série de produtos, né, à base de alga, entre outros, e além disso, né, as adubações que existem, né, as fertilizações que existem, organominerais, né, que também trabalham com o esterco, né, que a gente fala, o famoso esterco, né, cama de frango, entre outras questões. Lá no nosso caso, a gente não tem a torta perto, nem a vinhaça, então a gente tem que buscar os alternativos. E aí também, por exemplo, uma calagem muito bem feita, pensando num V por 180. Então, como que a gente faz a nossa calagem? A gente joga, né, tem a análise de solo, primeiro vê as necessidades, vamos buscar o 80. Nós jogamos o calcário, aramos a terra, 100% das nossas áreas são aradas, aí a gente joga uma outra camada e gradeia, quer dizer, eu corrigi o perfil inteiro do solo antes do plantio e depois vou jogando na soca todos os anos para manter esse nível de V%. A calagem ela é tão importante ou mais até do que a fertilização. Sim. Né, a viabilização dos nutrientes, né? E aí você parte para o manejo normal, né? Então você vai fazer, por exemplo, o manejo de erva daninha, vamos fazer um PPI bem feito, 10 dias antes do plantio, aí você planta, aí você passa um pré-emergente de qualidade, né? Que tem tantos aí no mercado. Depois desse pré-emergente, você vai fazer um trabalho de nutrição nessa cana, vai passar por dois fungicidas ali, né, quando ela já estiver mais alta, ali no começo das águas, né, em outubro, vai fazer 2 aplicações de fungicida e depois, com essa fotossíntese acontecendo, você vai aproveitar e colocar o nitrogênio, né, 1, 2, 3 vezes, quantas forem necessárias. Caro é aquilo que não te devolve o investimento. O investimento, né. E acho que um ponto, Marino, complementando aqui, eu acho que essa é uma mudança que não só tem acontecido na cultura, mas também na indústria de insumos, né? Então, quando a gente olha esse posicionamento aí do Juliano, tem levado todas as indústrias a olhar, né, a cana não mais só como um problema isolado, um produto para broca, um produto para maturação, florescimento, mas pensar como um sistema integrado e cada vez mais, eu vou falar aqui pela Corteva, olhar isso de maneira mais holística, tanto que há 2 anos a gente fez a aquisição da Stoller, que é uma companhia que tem um conhecimento muito forte em nutrição, fisiologia. Fizemos recentemente a aquisição também da companhia espanhola para trazer novas tecnologias, olhando exatamente essa discussão, né, não mais de maneira isolada, só o herbicida. Eu tenho que pensar nesse ecossistema como um todo. Né? Manejo integrado. Manejo integrado. E eles têm um produtaço que aliás, tem muitos produtos, mas o Onsugo, por exemplo, né? Você pode falar que colabora demais nessa estruturação. Né? Você usa faz tempo o Onsugo? Não faz tempo, mas assim, uso e recomendo. O que acontece? A Corteva, ela traz bastante novidades e a gente vai acompanhando essas novidades. Agora que a gente se aproximou do Redson, aí a gente tem acesso às novidades, né? Cada vez mais e vamos testando e trazendo os resultados, né? Mensurando. E acho interessante, você citou um produto nosso, um sugo,
que é uma parceria nossa e é um produto desenvolvido pela Embrapa, é uma tecnologia brasileira, né? Tiveram quase 20 anos de pesquisa para descobrir qual micro-organismo que a gente tinha aqui capaz de solubilizar fósforo. E aí permite, né, por isso eu falo desse olhar mais amplo, holístico, permite ao Juliano escolher, às vezes, fontes diferentes de fósforo, permite mudar o manejo de adubação. Então, é esse olhar aí que as grandes companhias têm direcionado. Depender menos da adubação tradicional, né? Depender menos do mercado internacional, toda a oscilação que tem, né? O adubo tradicional, né? E eu vejo que as indústrias, como a Corteva, né, as indústrias sérias, elas vão olhando para as outras culturas e vendo aquilo que dá para aproveitar na própria cultura, né, o que dá para potencializar, buscar uma liberação. Às vezes o produto é ótimo, demora mais a liberação do que propriamente a mudança de cultura, mas tem muita coisa boa por vir. E hoje eu vejo muita coisa desenvolvida para cana, o que era uma raridade antigamente, né? Isso. Muita gente aproveitava um pouquinho de cada coisa, e hoje não, né? Ô, Léo, você tá vendo muito ao sugo, o pessoal tá aderindo, como que... Eu tô vendo bastante no campo, tá um produto muito bom. Essa questão de viabilizar o que já está no solo, né? Você não vai ter que levar mais nutrientes, você tem o nutriente no solo, você só vai disponibilizar ele para a planta. Você tá utilizando a sua caixa ali um pouco e diminui também a quantidade de fertilizante que você vai colocando no solo. Depende menos também de internacional. De logística, né? De dólar, né? O dólar sobe e desce. O adubo também tem uma logística complicada na época ali da soja também, né? Apertado por causa disso. Resgatando, acho que a fala do Juliano, quando a gente pensa em sustentabilidade, um dos temas mais críticos de qualquer cultura é a parte de nutrição, né? O impacto da pegada de carbono, de nitrogênio, fósforo e potássio é muito pesado, né, Juliano? Você como especialista aí do tema... É uma coisa que a gente não é especialista, viu, Edson? A gente é que nem pato, voa, nada e corre e não faz nenhum bem feito. Né? Vamos aprender aqui um pouquinho. Bom, de qualquer forma, sim, com certeza. Nós temos que olhar a cultura como algo perene, não apenas algo que vai iniciar e ter um fim, né? Então, olhando no futuro, nós temos que buscar alternativas que utilizem, né, a caixa do solo, o CTC do solo, que utilize tudo aquilo que tem sem necessitar, né, muitas vezes a gente jogar coisa a mais com metais pesados e outras coisas que podem contaminar o solo. E tem um detalhe, isso causa economia, né, Redson? Exatamente. E acho que nesse olhar, né, e o que eu falei, a gente está olhando muito de maneira ampla, e a gente estava conversando numa das visitas que estava lá com o Juliano, a gente começou a olhar nitrogênio, né, que é um dos itens de super preocupação que se tem, e é uma dessas aí, companhia que eu te falei, que a gente adquiriu na Espanha. Tem novidade aí bacana, né? É uma novidade, deve chegar nos próximos dias. Não pode dar spoiler, né? Ainda não, mas já está em milho, já está em soja, chama o Trisha N, que pega nitrogênio do ar e coloca dentro da planta, né? E aí vem as rupturas que a gente tem, talvez, de pensamento, né? A gente sempre, e tem mais de 30 anos de formado, a gente sempre pensava em nitrogênio, em fixação biológica, mas você colocava no tratamento de semente, usava o nitrogênio do solo, e a maior concentração de nitrogênio está no ar e não no solo. Exatamente. Então, essa tecnologia de conseguir pegar nitrogênio do ar e colocar dentro da planta é muito mais viável do que para a gente era um padrão, né, de usar nitrogênio que já estava no solo, os risóbios aí que soja sempre utilizou, né? Então, é uma mudança e uma ruptura de tecnologia que vem para o setor e reforço, acho que profissionais aí como o Juliano, que vêm de uma cabeça mais ampla, adotam isso, né, de maneira mais rápida, porque o retorno vem próximo, né, nesse equilíbrio que você trouxe. Eu costumo dizer, Redson, que a eficiência e a eficácia dos produtores está principalmente na quebra de paradigma. Marino, se a gente não tiver humildade de aprender com as novidades, com aqueles que sabem mais, aprender com o erro dos outros, para não precisar cometer. Pelo menos se for cometer, comete um erro diferente. Né? Novo erro. Novo erro. Então, assim, se nós não tivermos essa mentalidade, a gente não chega em lugar nenhum, né? A agricultura, ela é extremamente dinâmica, né, Léo? Então, assim, a gente tem que estar o tempo todo ligado ali para aprender e utilizar as novas possibilidades. Eu vejo dessa forma.
O Red, essa ferramenta nova aí, ele explica um pouquinho dela, ele é aplicado foliar? Ele Ele hoje... substitui totalmente o nitrogênio? Não. A gente tem discutido bastante esse manejo, né? Esse produto ele é aplicado foliar, né, o Trisha N, no milho e na soja. E o que a gente tem visto com o mesmo nível de adubação, um incremento de produtividade bastante significativa. Aí de 3 a 5 sacos em soja, de 5 a 7 sacos em milho, mantendo o mesmo nível de adubação. E o que a gente tem discutido bastante, né, quando a gente olha principalmente para a cana, existem vários fatores além de produtividade. Então, tem uma pegada menor de carbono que vai possibilitar ter mais CBIOS. Então, isso tem um olhar que é mais amplo, né? Por isso que em cana a gente tem estudado mais, tem trabalhado mais, né? Até porque a gente tem uma diversidade enorme de solo, de nível de adubação, de que histórico você tem. Então é super complexo, mas não, reduz a adubação em tanto. Não, cada situação é uma... Agora, todo produto, né, Léo, queria até que você comentasse um pouco sobre isso, ele é bom se souber usá-lo, né? Então, por exemplo, se pegar o Trisha, você tem que aplicar de manhãzinha, quando o estolo está aberto, né? Ali nas primeiras horas do dia, né? Fala um pouquinho sobre isso, que você é o especialista. As aplicações, na verdade, tem que ser, igual você disse, nas partes da manhã ou na parte da tarde. Isso seria o ideal, né? Nós não vamos conseguir fazer sempre nas horas ideais do dia. Mas o ideal seria isso sim. Na hora mais que tá o clima mais tranquilo. Essas são as horas que tem menos vento, vai dar menos deriva. São essas as principais. Fazer certinho. Pensar na cauda, né? Fazer certinho a cauda. Porque quem faz de qualquer jeito faz 2 vezes, né? É isso aí. O pessoal mistura também, às vezes, sem pensar muito, sem procurar o agrônomo, né? Vai formando a cauda ali de qualquer jeito. E depois a culpa é do agrônomo. É do agrônomo e do produto, né? Do produto. Ele acho que esse é um ponto interessante, porque às vezes o produtor, né, ele briga tanto por R$1 ou 50 centavos de diferença, às vezes, de preço entre produto A e B, e na hora da aplicação não segue os cuidados de umidade, temperatura, vento, e jogou fora metade do que ele estava aplicando. Eu vou dar um dado interno meu aqui, Marinho. Partindo para essa linha de raciocínio, nós gastamos 27% em produto, 47% em operação. Então, às vezes a gente economiza esse R$1 do Redson no produto e olha o gargalo da operação. Quando você pega uma operação de colheita, por exemplo, outro dia eu estava dando uma estudada lá, você tem um gap ali de 10, 15 horas de trabalho, que a máquina fica parada, que poderia estar rendendo e trazendo, né? Então o elevador tem que trabalhar pelo menos 15 horas, tem que entregar pelo menos 600 toneladas por dia para fechar a conta, né, no azul, entre outras questões. Então, olha que interessante, né? Às vezes a gente economiza em produto e o problema não é o produto. O problema está na operação, né? O problema é a faquinha da colhedora que está cega arrancando a soqueira, né? E Juliano, acho que é super legal você trazer dados, né? Coincidentemente, hoje eu estava vindo e estava em Campinas e vim ouvindo um podcast que não tem a ver com o setor agrícola, mas tem a ver com sustentabilidade, e trazendo exatamente essa discussão, né? A gente tem e só vai ter sucesso para frente quem tiver as decisões baseadas em dados. Né? O momento do achismo, né? Eu acho que eu sou bom, eu acho que eu produzo bem, eu acho... Tem que se basear em dados. E trazendo aqui da tua fala, né, você falou assim, eu tenho o maior TAH do Brasil. É dado, é fato, né? Então o teu manejo tem gerado resultado. Super parabéns aí por essa conquista. Somos aprendizes, viu, Redson? Não poderia acontecer esses números sem a ajuda da Corteva. Então sinta-se parte, né, dessa conquista e também da nossa querida Copercana. Então você vê como é interessante, né? Como o trabalho em conjunto ele gera esses resultados. Agora, a sustentabilidade é muito mais do que isso. Eu acho que a gente ficaria aquelas 6 horas do seu último podcast.